Mais uma vez, boa noite. Vamos lá, mais uma vez, meditar na palavra do Senhor. Os irmãos lembram que a gente está fazendo essa série em Efésios, né? Lições de nossa fé. Uma série que já deveria estar aí acabando, mas essa pandemia fez o processo atrasar um pouco. Mas Deus conhece nosso coração, Ele tem os meios de nos alimentar, né? Em todo tempo, seja em tempos oportunos ou fáceis, ou tempos difíceis. Ele está sempre ao nosso redor, cuidando de nós, e louvamos ao Senhor por isso. Meus irmãos, a última vez que a gente conversou aqui sobre esse livro de Efésios, que eu preguei aqui para vocês, eu falei sobre o processo de adoção. Não sei quantos lembram, né? Mas eu falei de como Deus nos adota em sua família. Como é que esse projeto de Deus, de nos considerar seus filhos, né? Mas filhos adotivos. E qual é o caráter de Deus dentro disso, como Ele age, quando nós meditamos no capítulo 2, né? A partir do versículo 11. Então Deus não só nos considera justos, mas Ele também nos considera seus filhos. E eu falei sobre isso aqui, essa bonança, né? Uma coisa é você ser perdoado pelo juiz, ser absolvido pelo juiz. Mas o juiz levar você para morar na casa dele é um grande privilégio, né? E foi isso que Deus fez para conosco, né? Nos levou para morar com Ele. E essa é uma verdade bíblica incontestável, meus irmãos. Ela é incontestável. É ela que deve permanecer na sua mente quando você não se sentir filho de Deus. Não importa se você não se sente. As suas emoções não dizem nada, não definem as coisas. Importa o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é um filho de Deus por adoção. E isso nos mostrou que Deus não tem necessariamente uma preferência por Israel. Pelo contrário, mas Ele abriu para que todos pudessem chegar até Ele, né? Chamou os gentios para também fazer parte da sua igreja. Mais do que isso, Ele não só chama judeus e gentios, como Ele une judeus e gentios, né? O capítulo 2 de Efésios vai trabalhar basicamente isso. E essa foi a verdade que Paulo proclamou durante toda a sua vida, né? Ele mesmo se chama apóstolo dos gentios. É assim que ele se chama, é assim que ele vai falar, por exemplo, agora no capítulo 3. E é isso que eu quero ler com vocês hoje, esse texto, a partir do capítulo 3, versículo 1. Do 1 ao 13, eu trouxe também lá o texto projetado, para que a gente possa acompanhar junto lá na mesma versão. Efésios capítulo 3, diz assim: Por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantida em oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Palavra que nos desafia, nos inspira.
E é assim que queremos viver, desafiados, inspirados pelo Senhor. E não só aqui nesse templo, Senhor, não só dentro das 4 paredes, mas principalmente lá fora, Senhor. Quando sairmos daqui, um evangelho que toque o nosso coração, mas que também toque as nossas mãos, que modifique o nosso caminhar, o nosso pensar para a Tua glória, Pai. Fala conosco, pedimos que o Teu Espírito nos ilumine nessa noite, que possamos sair daqui com o coração cheio do que é a Tua vontade, do que é a Tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é incrível ler esse texto e ver a convicção que Paulo tem quando fala. Não só esse, mas o Paulo falando sobre o seu ministério é uma coisa incrível de se ver. Porque ele fala com muito afinco, ele fala como se aquilo fosse tudo. E às vezes a gente fica até procurando assim, nossa, Paulo está falando de uma coisa tão, né? Ele está tão empolgado com aquilo que ele está falando. Eu lembro que no primeiro capítulo a gente viu isso, né? Quando ele começa a discorrer sobre a salvação, bendito nosso Deus e Pai, e o Paulo manda ver nas palavras, né? No original, como eu já falei para os irmãos, nem tem vírgula, ele vai falando direto aquelas verdades, e ele se empolga com isso, né? O que será que move uma pessoa a viver para o Evangelho dessa forma? Ele sabia que ia ser apedrejado, mas ele ia. Ele sabia que não ia ser bem recebido, mas ele ia. Ele sabia que o navio ia afundar, mas ele ia. Ele estava lá. A convicção de Paulo é uma coisa incrível. Hoje em dia a gente vê as questões espirituais no nosso mundo sendo ignoradas. Não sei se você tem essa percepção, mas há um tempo atrás, parece que você falar de oração era um negócio que causava constrangimento nas pessoas. Hoje em dia, parece uma coisa que ninguém quer saber. Você vai nas escolas, por exemplo, já se proibiu, você não pode mais falar em Deus. Você não pode convidar para orar em alguns lugares, porque isso se tornou, parece que um assunto incômodo, né? Mas a gente vê o Paulo falando com a convicção. Esse cara só pode estar louco. Como é que essa paixão de Paulo, essa convicção dele pode tocar o nosso coração no mundo que a gente vive? Eu acho que essa é uma grande pergunta. O Evangelho faz sentido para o Paulo a ponto dele ignorar a própria vida. Ele não tem problema se ele morrer. Ele diz, na verdade, que se for para morrer, às vezes pode ser até melhor do que viver, mas pela responsabilidade que ele tem, ele prefere ficar vivo. É assim que ele trata em algumas de suas cartas. E aí, eu tentei comparar, sabe, essa convicção do Paulo, essa paixão do Paulo com alguma coisa que a gente tem hoje em dia. E o que mais próximo me chegou foram as torcidas organizadas. Você já percebeu como esses caras são loucos, né? Os corintianos principalmente, né, Rafa? São loucos, eles dão a vida. Irmão, não é verdade? Eles matam, irmão. Eles arriscam a própria vida, eles vão para estádio, eles brigam com amigos, com parentes, não está nem aí. É em nome daquela causa, né? Eles vivem em função disso, eles tramam o mal. Agora me diga uma coisa, o que é que eles ganham? A grande maioria, né? Eu sei que tem gente por trás disso aí que ganha muito bem. Mas a grande maioria ganha o que com isso? É tudo abstrato, irmãos. É orgulho. O que você ganha é só zoar do seu amigo no dia seguinte. Mas depois que aquele jogo passa e o seu time perde, aí você vai ser zoado do mesmo jeito. Então veja, eu estou mostrando para você como uma paixão pode movimentar você, pode deixar você apaixonado, louco na vida, mas que pode te conduzir a lugar nenhum. Diferente do Paulo, que era apaixonado, louco pelo que fazia, mas tinha uma recompensa. E aí é que eu quero perguntar para você: será que o Evangelho também para nós é simbólico? Será que o Evangelho é para nós uma causa na qual a gente não ganha nada, que no fim das contas é só vir para a igreja? Será que o Evangelho não nos dá algo mais do que simplesmente um status de crente? Será que isso que movia o Paulo a ponto dele dar a própria vida e fazia muito sentido para ele, será que isso pode também fazer sentido para nós na mesma intensidade? Essa motivação do Paulo, essa convicção dele, precisa ser a nossa convicção. Tá bom? Precisa ser a nossa convicção. A paixão do Paulo precisa ser a nossa. Mas o texto que a gente leu não fala só da paixão e da convicção do Paulo. Fala da mensagem de Paulo. A mensagem que movia a vida dele.
E ele vai falar que foi o mistério, né? Que mistério será que é esse, né? E aí eu quero conversar com os irmãos hoje, como é que a gente pode incluir o Evangelho em nosso viver diário. O Paulo está dizendo que o Evangelho modificou a vida dele tanto que ele não consegue viver sem isso. Ele vai dizer em outro lugar: ai de mim se não pregar o Evangelho. Para ele é tudo. E como então nós podemos incluir o Evangelho no nosso viver diário, como Paulo fez? E aí eu quero conversar sobre isso com os irmãos. Primeira coisa, como é que a gente pode incluir o Evangelho no nosso dia a dia? Primeira dica aqui, vamos olhar para o exemplo de Paulo. Vamos olhar para o exemplo de Paulo. Nos versículos 1 a 5, ele vai trazer isso, do 1 ao 4, né? Ele começa dizendo assim, ó: por essa razão eu oro. Que razão, irmãos? Por qual razão? Lembre-se que ele terminou o capítulo 2 falando que Deus juntou judeus e gentios em um único povo, uma coisa inusitada, que só Deus poderia fazer, um milagre. Aí ele diz, ó: por essa razão, pelo milagre de Deus, pelo poder de Deus manifestado na vida de vocês, eu oro. Se você prestar atenção, desde o início da epístola aos Efésios, Paulo vem orando. Pelo menos 2 ou 3 vezes Paulo para orar. Eu oro por vocês. Eu peço a Deus isso, isso, aquilo. Ele exulta pelo resultado do plano de Deus na vida dos Efésios. Tudo que Paulo vem falando aqui, irmãos, são assuntos profundos demais. A carta aos Efésios trazem realidades do reino de Deus, lições sobre a nossa fé, né, assim que a gente tem falado, que são muito profundas. São tão profundas que ele tem que parar e orar. Ele não se aguenta. Ele para e ora. Ele está sempre sendo compelido a orar. Esta razão, por esse fato de judeus e gentios serem chamados povo de Deus, família de Deus, por isso eu oro. Vocês são um corpo só. Agora, irmãos, Paulo está orando por uma coisa. Não era uma coisa que trazia leveza para ele na prática. Ele estava feliz, porque ele estava pregando o Evangelho, ele gostava disso. Ele tinha sido escolhido para pregar exatamente para os gentios, um povo específico. Mas você imagina o que é a vida do Paulo, um cara que de um lado ele sofre pressão por causa dos judeus, ele é perseguido. Por quê? Porque ele era um judeu. E agora ele está destruindo as bases. E dizendo assim, ó, o Cristo agora, tira a lei de Moisés e coloca o Cristo como centro. Então ele sofre pressão por parte dos judeus, mas ele também sofre pressão pelo lado dos gentios. Por quê? Porque quando ele está pregando aos gentios, os gentios têm costumes totalmente diferentes dos judeus. Vidas depravadas. É tanto que em Atos 15 você tem lá o registro do primeiro concílio da igreja. E eles se reúnem, sabe para quê? Porque Paulo trouxe uma dúvida para os líderes da igreja. Disse, ó, os gentios precisam fazer a circuncisão? Os gentios precisam viver exatamente como os judeus? É a grande pergunta. Ele está sofrendo pressão do outro lado. Eu estou pregando que o gentio pode vir para perto de Deus, para perto de Jesus. Tá, mas como é que eles devem se comportar? Então Paulo está vivendo impressões o tempo todo. Ele não tem como manter um ministério desse, irmãos, sem oração. Para encontrar o equilíbrio das coisas. Somente em oração. Por isso que ele está o tempo todo orando. E essa oração é a forma dele dizer assim, eu dependo de Deus para levar esse ministério à frente. Eu dependo do Senhor. E eu vejo que aqui, já desde o início, Paulo já nos ensina uma grande lição, irmãos. Esse ministério gigante que ele tinha, com dimensões maiores do que a gente pode imaginar, não fazia nenhum sentido se não houvesse oração. Mas também nenhuma vida cristã pode se sustentar sem oração. A nossa vida cristã não se mantém de pé sem oração. Por quê? Porque a gente, de certa forma, vive esse mesmo desafio de viver no mundo corrompido, mas ao mesmo tempo ser exortado por Deus, como em Romanos 12, como nós vimos, para oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, de maneira contínua, como a gente acabou de ler na nossa introdução aqui do culto. Percebem? Não há como encontrar o equilíbrio nisso sem a oração. E esse é um ensino muito claro nas palavras de Jesus. Não só nas palavras, mas na vida de Jesus. Eu lia hoje uma frase, né, que dizia que Jesus era o homem mais ocupado da terra. Mas mesmo assim ele tinha tempo para orar.
Parece um pouco diferente do nosso mundo, né? A gente está tão ocupado, com tanta coisa para fazer, inclusive com coisas para fazer, coisas para Deus, né? Que a gente não tem tempo nem de orar a esse Deus. Irmãos, a oração é o meio que Deus providenciou para que nós possamos deixar a nossa alma respirar, para que nós possamos mostrar a nossa dependência dEle. Isso é tão real na vida de Jesus e no ensino de Jesus, que no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer assim, quando vocês orarem, não é se vocês orarem, mas é quando vocês orarem. E ele vai falar isso com o jejum também, tá? Quando jejuarem, quando derem esmola, quando, não é se você fizer, mas é quando você fizer. A oração, gente, é coisa básica na vida cristã. Tem um hino que nós cantamos aqui que diz assim, né, que o nosso coração fica dolorido porque a gente não confessou ainda a Deus em oração tudo o que a gente deveria. Esse mundo nos despreza, como é que diz o hino? Conta isso em oração. Esse é o papel da oração, meus irmãos. Nos ajudar a viver nesse mundo, no equilíbrio que o Senhor nos chama para viver. Lá no seu trabalho, você precisa da oração. Em sua casa, nas suas reuniões familiares, você precisa da oração. Talvez muitos de nós aqui vamos encontrar nossos familiares no final do ano, e você já começa a pensar que precisa de muita oração, né? Eu sei disso. É a oração mesmo, irmãos, para deixar a sua alma respirar, para você falar com o Senhor e encontrar o equilíbrio de como você viver de maneira sábia. Então, experimente isso. Abra o seu coração para Deus. O que é que está te afligindo? O que é que você precisa achar o equilíbrio? Irmãos, nossa vida é recheada de inconstâncias. A gente vive num mundo inóspito, um mundo que nos empurra para pecar o tempo todo. Nós precisamos da oração. E é interessante que o Paulo ora, quando ele ora aqui, em Efésios, escrevendo aos Efésios, ele não ora pedindo alguma coisa, necessariamente para ele, né? Mas a maioria das vezes ele ora exultando, glorificando a Deus pelo milagre que Deus fez. Talvez você está pensando assim, nossa, eu tento orar, mas só que eu falo lá meus pedidos e acaba a oração, eu não consigo ter constância nisso. O Paulo não precisa de motivos para orar, físicos, materiais, coisas que ele possa pedir ou fazer. Ele ora por aquilo que Deus já fez. Ele é grato pelo que Deus já fez, pelo milagre da salvação. E a gente canta aqui aquela canção também, né? Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz. Você já tem muito motivo para orar. Já tem muito conteúdo na sua oração para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Amém? E aí o Paulo continua, né? Ainda olhando para o exemplo de Paulo aqui, para a gente poder colocar o Evangelho como algo prático em nossa vida, ele diz assim, eu sou o Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E o Paulo não está usando metáforas não, tá, irmão? Ele está preso mesmo. Ele não está dizendo em sentido figurado, né? Eu estou preso aqui porque eu sou o pastor da igreja, eu estou preso, não posso ir para as minhas férias, né? Não, ele está com algema mesmo, preso, está em Roma, na capital do império. E ele diz que o motivo de estar preso é o ministério dele. Irmãos, os judeus perturbavam demais o Paulo. Desde que ele se converteu, era difícil a vida dele. Ele ia para uma cidade, os judeus chegavam lá e arruaçava tudo, ele tinha que ir para outra. E assim ia, né? E ele chegou em muitos lugares por isso também, que ele estava sempre correndo dos judeus. Então era perseguição por todo lado, apedrejamento, expulsões, a lista grande aí do que o Paulo sofreu. Até que os judeus conseguiram fazer o mesmo que fizeram com Jesus. O que os judeus fizeram? Eles transformaram uma questão religiosa em uma questão política. O problema dos judeus com Jesus era muito religioso. Claro, tem o seu cunho político, mas o que é que eles fazem? Eles jogam para o império. Foi isso que fizeram com Paulo. Um problema que era mais ou menos ali religioso, um problema dos judeus que estavam vendo a sua religião sendo defasada pelo testemunho de Paulo, transforma numa questão jurídica, política, e Paulo agora está preso em Roma. E ser preso, irmãos, assim como ainda é hoje, é vergonhoso. Sempre que a gente vê o Paulo falando que está preso, parece que ele está muito feliz, né? Mas isso era muito vergonhoso. Muito difícil de lidar. Mas ele olha para aquela situação, irmãos, não a partir dos seus direitos ou da sua reputação. Nossa, eu, Paulo,
estou preso, né? O que é que vão pensar de mim? Ele não está nem aí. O que importa para ele é que ele está cumprindo o ministério dele, ele tem convicção que aquela situação é justificada, porque Cristo é o Senhor dele e acabou. Ele está convicto nisso. Olha o que ele diz no versículo seguinte aí, ó. Ele diz que vocês devem saber da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Irmãos, é uma responsabilidade que ele tem. Ele vai com isso até o fim, porque quem deu essa missão a ele foi o próprio Deus. Era Deus que cuidava dele. Ele não estava preso porque era um malfeitor, mas porque decidiu obedecer a Deus. E geralmente quando se obedece a Deus, você é rejeitado pelos homens mesmo. No mundo onde todo mundo se deleita no que é errado, quando você faz o que é certo, é estranho. Veja o que o Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Fechou, ele já sabia que ia ser perseguido. Não tem problema não, eu sei quem me confiou essa mensagem. E eu vou até o fim. E ele poderia pegar as palavras de Pedro, porque Pedro é bem categórico nisso. 1 Pedro 4, 15 e 16... O Pedro vai dizer o seguinte, ó, se você está sofrendo porque fez alguma coisa errada, o seu sofrimento é justo, você tem que pagar mesmo. Mas se você está sofrendo pelo nome de Cristo, você tem que se alegrar. Olha que consolo para o Paulo. Não sei se ele teve a oportunidade de ler isso, né? Se você está sofrendo por causa de Cristo, esse seu sofrimento é uma felicidade, né? Veja que contrassenso, né? Paulo não estava cumprindo uma agenda pessoal, ele entendeu que aquilo era a missão da vida dele. Ele disse que pregava o mistério, né? O mistério. Que mistério será esse, irmão? Será que é uma revelação? Será que é um arrebatamento ao terceiro céu que ele teve? Será que é um mover, né? Um mistério? Que mistério é esse aí? O livro de Atos diz que Paulo, ali no capítulo 9 de Atos, na conversão dele, diz que ele teve uma revelação do Senhor Jesus Cristo, né? Estava no caminho e uma luz derrubou ele de onde ele vinha, ele estava no chão. E era o próprio Jesus falando com ele. E aí ele fala que tempos depois, lá você vai ler as cartas de Paulo, você vai ver que ele diz que depois que se converteu, passou um tempo na Arábia. Os estudiosos dizem que provavelmente ele passou um tempo estudando as Escrituras, encontrando Cristo no Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham. Irmãos, a revelação que o Paulo recebeu era essa junção da vocação dele com a missão dele. Ele era um fariseu, ele conhecia as Escrituras. Mas ele precisava fazer essa transição, sair da lei e encontrar Jesus Cristo como o centro de tudo. É essa revelação da qual ele está falando aqui. Ele recebeu algo precioso, que somente poderia ter vindo de Deus, não poderia ter vindo da mente dele. Por isso que é uma revelação. Não estava no coração dele, estava no coração de Deus. Porque nenhum homem pode escavar tão bem e tão profundamente a ponto de encontrar Deus. É Deus que se revela ao homem. Por isso que é uma revelação. E a gente vê esse comprometimento de Paulo, o seu amor por aquilo que ele fazia. Não importava a reputação, tudo aquilo, todo sofrimento se tornava pequeno. O trabalho de Paulo glorificava a Deus, apontava para Deus. E o que é na nossa vida que aponta para Deus, irmãos? O que na sua vida aponta para Deus? Eu sou missionário, talvez você diga assim, é muito mais fácil para o Hamilton, ele vive pela fé, né? Ele vive para Deus, ele vive para glorificar Deus, tá? Mas eu sei que muitos aqui têm dificuldade de olhar para o seu emprego como uma forma de glorificar a Deus. Mas é lá no teu emprego que você junta vocação com missão. A sua vocação com a missão que Deus te deu. Você é um vocacionado, você é um empresário, você é um dentista, você é um advogado, na sua profissão, na sua área, você pode glorificar a Deus. E às vezes isso parece difícil para a nossa cabeça, porque a gente classifica algumas profissões como mais espiritual, né? Ser pastor é mais espiritual do que ser advogado. Ser missionário é mais espiritual do que ser médico. Não. Espiritual é tudo aquilo que você faz na presença de Deus. Tudo que você faz na presença de Deus se torna algo espiritual e que glorifica a Deus. Não é porque Paulo é missionário que ele glorifica a Deus. Ele glorifica a Deus porque ele recebeu aquela missão diretamente de Deus. É por isso que ele glorifica a Deus. Então não é sobre você deixar tudo e ser um missionário. Não. Ou ser um pastor. A questão é você descobrir
Deus te chamou para quê? Deus te chamou para ser um advogado, então seja o melhor que você puder. Chamou para ser um empresário, seja o melhor que você puder. Chamou para ser um pedreiro, seja o melhor que você puder. Não foi isso que o sapateiro perguntou para Lutero? Lutero, como é que eu posso glorificar a Deus? Ele estava preocupado, né? Porque Lutero pregava a palavra, glorificava a Deus o que Lutero fazia, mas ele era um sapateiro. E Lutero disse para ele, faça o melhor sapato que você puder e venda no preço justo. Se você fizer isso, você vai estar glorificando a Deus. Então glorifique a Deus onde você está. Essa é a pergunta que você tem que fazer. O que é que muda quando você se torna cristão? Se tornar cristão não é só mudar a sua agenda. Agora, quarta e domingo, você tem o que fazer. Não. Ser cristão afeta toda a nossa vida. Por isso o Evangelho precisa ser aplicado no nosso dia a dia, meus irmãos. Amém? Qual é esse mistério, então, que move a vida do Paulo? Por que é importante falar nisso? Porque essa mensagem que o Paulo carrega é que faz toda a diferença para ele. Veja só, no versículo 5 ele diz exatamente isso, né? Que esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito. Qual é esse mistério? E aí vem a segunda coisa que eu quero te falar hoje, né? Como é que a gente pode incluir o Evangelho no nosso viver diário? Entendendo o centro do Evangelho, que é esse mistério que o Paulo está falando. Que mistério é esse? Mas essa palavra foi muito bem escolhida pelo Paulo, porque existia um grupo na época, os gnósticos, que diziam o seguinte, que a salvação não estava exclusivamente em Cristo. Eles diziam que a salvação estava no fato de você conhecer o mistério. Olha só, que mistério era esse? Era uma espécie de iluminação especial, e você teria acesso ao conhecimento ilimitado, e você se tornaria diferenciado, você se tornaria uma pessoa superior às demais. Aí o Paulo vem e diz aqui assim, o verdadeiro mistério não é esse que os gnósticos falam. O verdadeiro mistério é outro, totalmente oposto. Esse mistério estava oculto a outras gerações, mas Jesus veio e revelou esse mistério. Ele subiu, mandou o seu Espírito, e o seu Espírito veio e revelou esse mistério aos apóstolos e aos profetas dessa geração. E que mistério é esse? Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 12, não sei se os irmãos lembram, mas tem um trecho que o Pedro começa a sua carta também fazendo a mesma coisa que o Paulo faz, louvando a Deus pela salvação. E aí no versículo 12 ele diz assim, essa salvação, os anjos queriam saber como ia se desenrolar. E ele diz assim, os profetas do Antigo Testamento profetizavam, mas não sabiam exatamente o que estavam falando. Esse era um mistério mesmo. Como é que Deus ia cumprir a sua vontade? Porque Deus falou para Abraão que iria abençoar todas as famílias da terra, não foi isso? Mas como Deus ia abençoar todas as famílias da terra, se os judeus haviam se apossado da revelação de Deus e diziam que para conhecer a Deus tinha que ir para o judaísmo? Aí é que está o mistério. Deus revela o seu mistério. E aí no próprio versículo 6, ele diz que mistério é esse. Ele diz o significado do mistério. Mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. O grande mistério, irmãos, que Paulo diz que move a vida dele, é que Deus decidiu incluir em sua promessa pessoas que não eram dos judeus. Não só os judeus agora vão viver em paz com Deus, mas todos os homens podem se achegar a Deus. Deus incluiu em sua família aqueles que estavam afastados por muito tempo. O que nós trabalhamos na outra vez, falando sobre a família de Deus. Então não há mais barreiras. Deus é acessível por meio do Evangelho. Essa é a grande mensagem do Evangelho, gente. Se você quiser resumir o que é o Evangelho, é isso. É Deus buscando o homem mediante Jesus Cristo. Não mais mediante uma religião, não mais mediante o judaísmo, mas mediante o Evangelho, mediante Jesus Cristo. Então, diferente dos gnósticos, o mistério não deixa alguém sendo superior a outro. O mistério nivela todo mundo. O mistério diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e somente por meio de Jesus Cristo você vai poder chegar a Deus. E isso pode resumir aí o que a Bíblia nos traz. E Paulo diz no versículo 7, deste Evangelho eu me tornei ministro. Lembra do que eu falei no início, né?
Isso motivava Paulo. Essa mensagem de que Deus agora é acessível motivava Paulo. Ele tinha isso como base. Irmãos, é exatamente para isso que eu e você somos chamados como cristãos. Para ter como a base da nossa vida o Evangelho. A verdade de que Deus está de braços abertos. Você não se torna cristão quando frequenta uma igreja. Você pode frequentar a igreja sem necessariamente ser cristão. Ou quando você se batiza, ou quando você toma ceia. Não é aí que você se torna cristão necessariamente. Mas é quando você reconhece que o Evangelho precisa nortear a sua vida. O Evangelho de Jesus Cristo precisa nortear a sua vida. E o Evangelho diz que em tudo devemos glorificar a Deus, dizendo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e que agora Deus está acessível. Você consegue imaginar isso na sua vida diária? Lá no seu trabalho, as pessoas sabem que Deus agora é acessível? Lá na sua vizinhança, as pessoas sabem que Deus está de braços abertos? As pessoas sabem que em Cristo há liberdade, ou será que está acontecendo o oposto? As pessoas olham para você e acham que Deus, na verdade, é um ser que ninguém pode ter acesso. Deus é um ser carrancudo, pronto para julgar, para punir. Deus se tornou uma espécie de peso na vida dos outros. Paulo diz, no mesmo Efésios, no capítulo 2, versículo 14, diz que Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Em Cristo não há divisões. Nós somos agentes de paz? Você é um agente de paz onde você está? Você é um agente de reconciliação? Os seguidores de Jesus são pacificadores. Não foi isso que ele disse? Bem-aventurados os pacificadores. Aqueles que promovem a paz e não os que promovem desordem e desunião. Paulo diz assim, eu sou o menor de todos e Deus me escolheu. A graça de Deus permitiu que Paulo fosse um ministro, mas isso só foi possível porque primeiro ele foi humilhado. Ele foi humilhado naquela estrada para Damasco. Um homem poderoso, forte, pronto a destruir seus inimigos, cai no meio do caminho, fica cego, dependente de todo mundo. Ele primeiro foi humilhado, para então receber em suas mãos esse ministério. Ele tinha um alto posto na religião judaica. Era um perseguidor, mas Deus tinha escolhido ele para levar o seu evangelho. Da mesma forma, irmãos, enquanto nosso coração estiver cheio de nós mesmos e da nossa justiça própria, nós não poderemos ser bons mordomos do evangelho de Cristo. Porque ao invés de levar paz para os ambientes, a gente vai levar guerra. E o princípio é basicamente o mesmo. É porque a gente quer sentir melhor que os outros. Isso não é evangelho, isso é gnosticismo. No evangelho nós somos todos iguais. E é isso que vai nos dar liberdade e poder para compartilhar o evangelho. Nós somos o que somos não por mérito pessoal, mas por meio de Cristo. E nós não temos do que nos orgulhar. É Cristo quem transforma o nosso ser. Deixa de ser um ser carrancudo para ser um ser manso e de paz. Amém? Então nós vimos que para o evangelho ser prático em nossa vida, nós precisamos olhar para esse exemplo de Paulo, depender de Deus, de viver esse evangelho. Nós vimos também a motivação de Paulo, que era esse mistério, essa revelação de Deus. E por fim, ele finaliza aqui falando sobre o objetivo desse mistério ter sido revelado aos gentios. Por que Deus decidiu revelar o seu plano para os gentios? Por que Deus criou a igreja, irmãos? Essa é a pergunta. E o Paulo vai responder para nós aqui, né? E é a terceira coisa que eu quero falar para você. Como é que a gente pode incluir o evangelho no nosso viver diário? Nós fazemos isso cumprindo o nosso papel como igreja. Vê o versículo 10, vê o que Paulo diz. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Amém? A igreja, irmãos, ela manifesta a multiforme sabedoria de Deus. E quando eu falo igreja, eu não estou falando templo. A igreja de Deus. A igreja de Deus não é uma comunidade só. A igreja de Deus é todo o povo de Deus reunido. Judeus, gentios, de todas as nações. A igreja,
o povo de Deus apresenta ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. É através da igreja que ele faz isso. Os gnósticos, o grupo que eu falei para vocês, acreditavam que quem mandava nas coisas eram as potestades, né? Os principados e potestades que viviam no ar. E o Paulo está dizendo aqui, não, quem manda em tudo é Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas. É assim que ele termina o versículo 9. Jesus é quem sustenta todas as coisas. Não são os principados e potestades. Na verdade, todo principado e potestade está submetido à pessoa de Cristo. A igreja, irmãos, essa união dos filhos de Deus, do povo de Deus, são a prova viva de que o plano de Deus supera qualquer expectativa humana. Havia um mistério, como é que Deus vai manifestar sua salvação a toda a humanidade? Ele fez isso através da igreja, de uma maneira que ninguém acreditava que poderia dar certo. E ele fez, unindo pessoas de diferentes raças, diferentes lugares, e fazendo desse povo um povo seu, que não se limita a uma religião. Quando todo mundo achava que a revelação máxima de Deus era a lei dada ao judaísmo, Deus vem e cria a igreja. Esses filhos espalhados por todo mundo que glorifica o nome dele. Seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, seja diante dos homens, seja diante dos principados e potestades. A razão da vida dos filhos de Deus, irmãos, é manifestar a sabedoria de Deus por onde passar. A sua função como igreja, como filho de Deus, é manifestar a sabedoria de Deus. É declarar que, como disse Paulo aqui, em Cristo Jesus, nós temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele, quando ele diz no versículo 12. Então, por entender agora esse plano tão sublime e superior, os cristãos em Éfeso devem obedecer à convocação de Paulo. E, vocês estão aqui para glorificar Deus, para manifestar Deus, e por causa disso, no finalzinho ele diz lá, vocês não desanimem por causa das minhas tribulações, porque elas são glória para vocês. Irmãos, para Paulo, as tribulações não são aleatórias, elas têm um propósito. As tribulações têm um propósito. Não é um castigo de Deus, não é sinônimo de que está em pecado, não quer dizer que não tem fé, pelo contrário, nas tribulações nós podemos glorificar a Deus, é isso que ele está dizendo. Nas tribulações podemos glorificar a Deus. Aí eu pergunto, você vive para quê? Você, cristão, vive para quem? O que é que motiva você a levantar da cama todos os dias? Paulo está dizendo que a motivação dele não está nas coisas desse mundo, mas está nesse mistério. Porque quando nos tornamos filhos, quando nos tornamos igreja do Senhor, nós temos um novo estilo de vida. Um estilo de vida que glorifica a Deus. Agora, Cristo, esse que possibilitou nossa ida a Deus, é o centro de tudo que nós vamos fazer. Cristo sempre sendo o centro. Tudo que Deus fez, segundo o que Paulo está dizendo aqui, foi em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele começa dizendo que Deus, aprove a Deus, convergir todas as coisas para Cristo. Em Cristo todas as coisas se resumem. Tudo na vida dos cristãos precisa então apontar para Cristo. Ele é o cabeça. As pessoas precisam ver Cristo. Cristo precisa ser visto em nossas vidas. Ele deve ser o sustentador de tudo o que fazemos. Se a nossa vida cristã não inclui Cristo, não faz sentido. Ele é o centro. Ele diz que Ele é o nosso Senhor. Ele não diz que Jesus é o nosso conselheiro somente. Ele não é o nosso coach, né? Ele não é um guru que você consulta em alguns momentos. Ele não é só um mestre da moral, como alguns acreditam. Ele é Senhor. Os conselhos de Jesus não são opção para nós. São verdades que nós precisamos viver. Ser Senhor significa que Ele governa a nossa vida. Todo mundo quer um Salvador, mas nem todo mundo quer um Senhor. Mas Jesus é Senhor e Salvador. Não há como caminhar sem Ele, sem considerar a palavra dEle. Por isso, se nós temos um Senhor que está governando a nossa vida, nós não precisamos temer nem desanimar por causa das tribulações. Irmãos, eu sei que a vida tem muitas circunstâncias dolorosas, sem dúvida. E a gente está vivendo um momento assim, com esse vírus solto aí pelas ruas, né?
Paulo também estava preso, ele sabia o que era aflição. Mas ele nos desafia a olhar para as circunstâncias e além delas. Ele está o tempo todo orando, porque ele não depende das circunstâncias para orar. E ele está dizendo, vocês também não desanimem, porque o que move um cristão não é aquilo que você vê, mas é o que o seu Senhor diz que você deve fazer. E ele fala isso quando escreve aos Coríntios, ele diz, nós não vamos desanimar, porque por mais que o nosso homem interior se corrompa, exterior se corrompa, o nosso homem interior é renovado todos os dias. As tribulações são muitas, mas nós não andamos por vistas, amém? Irmãos, espero que você tenha percebido que, diferente do futebol, o Evangelho nos oferece algo muito mais concreto e que pode ser aplicado no nosso dia a dia, que pode ser aplicado em tudo que a gente vive. Diferente do futebol, a causa do Evangelho conduz para a vida, com sabedoria aqui e com vida eterna com Deus. Vale a pena investir nessa vida. Paulo entendeu isso e nós podemos olhar então para o seu exemplo. Amém? Tem um desafio para você. Meu desafio é que você nessa noite possa colocar em prática o que essa palavra nos ensinou. Quais são os motivos que têm feito você adiar o seu momento de oração? Procure desenvolver uma vida de oração que não dependa das circunstâncias, mas que dependa das verdades do Evangelho. Se puder, comece ainda hoje. Irmãos, eu não falo isso porque é uma coisa fácil e que qualquer um pode fazer. É difícil. É difícil manter uma rotina de oração. Eu mesmo tenho que ser lembrado disso constantemente. É uma grande necessidade. Mas ore sobre isso. Comece uma rotina de oração. A gente aprendeu hoje que Paulo deixou de lado a sua reputação para ter o Evangelho como sua fonte primária de motivação. Eu te pergunto, o que é que faz você ainda ter vergonha do Evangelho? Houve uma época que as pessoas tinham vergonha de andar com a Bíblia na mão, né? O que é que tem vergonha no Evangelho? Quais são os lugares que você tem vergonha de dizer que serve a Deus? E eu quero que você reflita, pense, quais são as áreas que você precisa melhorar para expressar o caráter de Deus com firmeza? Você é um agente de paz? Você é um pacificador? Foi o que aprendemos aqui nessa noite. Como anda a sua vida de pacificador? Quero convidar você a avaliar. A sua presença nos ambientes traz peso ou traz leveza? As pessoas se sentem à vontade ou se sentem oprimidas? O que é que você precisa ainda fazer para ser um pacificador? Por fim, qual é o lugar que Cristo ocupa na sua vida? Nós vimos que Ele é o nosso Senhor. Ele é o seu Salvador e o seu Senhor? Ele é os dois, Ele não pode ser só Salvador, Ele é também o seu Senhor. Como é que anda a sua cristologia? E eu quero convidar você a ler mais os evangelhos. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que falam sobre Jesus. Aprenda mais com Ele. Amém? Nada em nossa vida como crente faz sentido, irmãos, se Cristo não for o centro, se Ele não for tudo o que nós temos. Sem conhecimento da pessoa de Cristo, nós nunca saberemos o que é o Evangelho. Então, nós não venhamos a nos acomodar. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse exemplo de Paulo que nos conclama a viver para o Senhor. Nós queremos obedecer, Senhor. Queremos sair daqui com essas verdades em nossa mente, mas que elas desçam para o nosso coração, que transforme a nossa maneira de pensar, mas que também transforme a nossa maneira de agir. Que já saiamos daqui com novas ideias sobre como viver para a Tua glória, como mostrar, expressar o Senhor em tudo que nós fizermos, Senhor. Nos ajuda, não podemos sozinhos, como disse Paulo, ele disse que era o menor. É assim que nos sentimos também, Senhor. Pequenos, inadequados para essa tarefa, mas foi o Senhor quem nos chamou, e nós não queremos dizer não para o Senhor, pelo contrário, mais uma vez dizemos sim, para glorificar o Teu nome, e pedimos isso em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. 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 Deus nos abençoe.